Para você que está ao vivo no YouTube, nós estamos entrando novamente aqui ao vivo com a segunda parte da imersão Empresa Extraordinária. E justamente nós vamos falar agora, nesse período da tarde, nesse início, sobre como você criar uma empresa extraordinária aplicando os 10 pilares das pessoas extraordinárias. E para você que perdeu a parte introdutória, nós estávamos falando que existem dois tipos de pessoas: as pessoas ordinárias e as pessoas extraordinárias. GPMV, o que significa essas iniciais? Significa gestão, marketing, posicionamento e venda. Gestão, posicionamento, marketing e venda. GPMV. No início do ano, no final do ano passado, eu tive que me mudar para a cidade de Castelo do Piauí, e quando eu cheguei aqui, eu já tinha o empreendimento da Digital Master em parceria com o Joel, mas nós resolvemos nos posicionar, abrir um escritório e, de fato, sair do backstage, ou seja, de trabalhar ali apenas em casa, mas começarmos a aparecer. E aí, quando nós abrimos a Digital Master, nós começamos a prestar serviços para algumas empresas desde 2016, mas em 2020 nós percebemos que, apesar da gente fazer o marketing bem feito para as empresas, desde 2006 que a gente trabalha nessa área de marketing digital, as empresas, nós adquiríamos através do marketing um posicionamento para elas, as pessoas conseguiam localizar ela através da internet, nós conseguíamos gerar um bom marketing e treinávamos a equipe de vendas para que ela convertesse a venda. Só que nós percebemos que havia uma deficiência na gestão. E aí nós resolvemos criar esse método que vamos estar discutindo ao longo desse nosso encontro, nessa imersão. Então, todos vocês que estão aqui já me conhecem, mas tem muita gente nos assistindo que se interessaram pela imersão aí de vários lugares do Brasil. E eu poderia chegar aqui e falar do meu currículo, né? Das minhas graduações, das minhas especializações, mas eu resolvi falar de quem eu sou realmente, porque tudo isso é apenas título. Mas quem é o Salatiel? Em primeiro lugar, eu sou filho de Maria de Jesus e José de Araújo, então sou filho de José e Maria. Deles eu herdei os meus princípios e valores, certo? Então os princípios e valores que me norteiam até aqui foram ensinados por esse casal, que, aliás, souberam cumprir bem esse papel de pai, certo? Depois, eu encontrei a Elisandra, então eu também sou esposo da Elisandra, e desse casal aqui, além dos princípios, eu herdei também, ou eles me deram a vida, né? Através dele, eu recebi a vida. Depois, quando eu conheci a Elisandra, ela me mostrou o sentido de viver. E, através dessa união, eu me tornei e realizei um dos meus sonhos, que era ser pai do David e da Dávila. Se do casal eu herdei a vida, ou através deles eu vim ao mundo, através da Elisandra, o sentido de viver, o David e a Dávila, eles me deram a razão para viver. O motivo de fazer o que eu faço todos os dias, né, é para ensiná-los, para transmitir aquilo que eu herdei dos meus pais, que são os princípios e valores. E se hoje eu empreendo e acordo todo dia e vou trabalhar, é porque eles me dão esse sentido todos os dias. Então, o que é uma empresa extraordinária? O que é uma empresa acima da média? Uma das palavras que o Joel estava buscando era lucro. Por quê? Porque uma empresa extraordinária é uma empresa que dá lucro. E lucro não está ligado simplesmente ao dinheiro, né? Não é apenas o fato de você ter dinheiro, mas lucro é o resultado de todo o esforço que você faz. Então, uma empresa extraordinária, ela tem que dar lucro. E lucro é depois que você paga tudo, depois que você tira, inclusive, o seu salário. Tem que ter caixa, tem que ter lucro. Isso é uma empresa extraordinária. Então nós vamos entender agora os 10 pilares. Como a gente faz para construir, qual o sustentáculo, qual a coluna
dessa empresa extraordinária, ou das pessoas extraordinárias, porque empresas são feitas de pessoas, e quem constrói uma empresa forte é o seu dono. Por quê? Porque a empresa é o reflexo do dono. Primeiro pilar das pessoas extraordinárias: cumprir com o combinado. As pessoas extraordinárias, elas cumprem com aquilo que elas combinam. Aquilo que ela combina, ela cumpre, ela luta para exercer de fato aquilo que ela combinou. E já foi falado aqui, inclusive pela Silvana, o maior empreendedor, né, e conhecido também como o homem mais sábio do mundo e o homem mais rico do mundo, foi Salomão. Inclusive a Forbes fez uma pesquisa e juntou a fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo, e não superaram, juntando a riqueza dos 5, não superaram a riqueza de Salomão. O tanto que Salomão era rico, certo? E tinha também sabedoria. Ele dizia o seguinte, que a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Quando eu me comprometo com alguém, ou quando eu comprometo em executar algo, que eu não faço isso, isso é uma esperança adiada. Isso gera frustração, isso gera entristecimento de coração. Vou dar um exemplo simples. Antes de eu comprar o meu carro, o David sempre me instigava. Disse, pai, e para o David tudo dele é muito absoluto, né? Pai, quando é que nós vamos comprar um carro? Eu disse, no final do ano. Ok. Passou um ano, segundo ano, pai, e o carro? Aí estava no início do ano, eu disse, daqui para o final do ano tem muito tempo. No final do ano, ok. No terceiro ano, pai, e o carro? Ah, já sei, no final do ano. Vai chegar o final do ano e o senhor não vai comprar. Aí aquilo foi como um soco, né? E aí eu disse, vamos aqui, vamos sentar, vamos escolher o carro. Aí abri a tela do notebook, bora escolher, bora. Aí começamos a escolher, olhar fotos de carro. E foi nesse momento que eu decidi colocar lá no meu livro dos sonhos. E aí ficávamos, todo dia nós olhávamos, ia lá para... Ele ficava pesquisando. Aí um dia eu cheguei em casa, ele estava sentado, pensando. Eu disse, o que foi? Ele era menor, né? Tinha uns 10 anos, né? E aí ele estava pensando. 7 a 8 anos. Aí ele estava pensando, eu disse, o que foi? Eu estou indeciso aqui. E eu disse, o que é a indecisão? Não sei se eu escolho um Corolla ou uma Hilux. Estou na decisão. Certo é que nós chegamos ao consenso que seria um sedã, né? E foi um sedã. Então, eu entendi que a esperança adiada, ela gera entristecimento. Porém, quando é realizado, é árvore de vida, revigora. A partir daí eu passei a me policiar, inclusive quando eu prometo alguma coisa em relação ao tempo, né? Porque ele é muito criterioso em relação a isso. Então, às vezes, eu cancelo compromissos com clientes para dar atenção a ele, porque eu prometi para ele que naquele horário eu estaria disponível para ele, para não gerar entristecimento no coração. Então, cumprir com o combinado é o primeiro pilar. Avançando aqui, viver no modo 110%. Eu disse que as pessoas ordinárias, elas fazem o que lhe é proposto. Ou seja, fazem a média. As pessoas extraordinárias fazem além. Ou seja, estão no modo 110%. Sempre fazendo mais do que lhe é proposto. Está sempre fazendo um pouco mais além. E para quem pratica atividade física, sabe disso. Sabe aquele negócio, faça o exercício até a falha do músculo, ou seja, até extinguir as forças, porque isso é que faz o teu músculo crescer, né? Nós temos a Luana aqui que é especialista nessa área. Então, isso é que faz com que cresça. Na vida também é assim, você sempre tem que ir além do limite, fazer além do que lhe é proposto, para você obter resultados. E aí, eu também fui buscar uma referência. Salomão diz em Provérbios 12:13, vês um homem diligente em seu trabalho, ele será posto a serviço de reis. Ou seja, ele trabalhará ao lado de reis, o homem diligente. Mas o que vem a ser a palavra, o significado da palavra diligente? É alguém que faz com perfeição, é alguém que faz além
do que lhe é proposto. E aí tem uma frase que a gente usa muito no marketing digital, que o feito é melhor do que o perfeito. O que isso significa? Faça, comece a fazer, como a Silvana falou aqui pela manhã. Mesmo que com a câmera torta, mesmo sem um fundo legal, mesmo na posição incorreta, comece. Agora, existe um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. Esqueci o nome do autor, Joel. Jim Collins, Não. Jim Collins. Ele criou o livro Empresas Feitas para Vencer, e ele diz o seguinte, que o bom é inimigo do ótimo. Você precisa começar, mas você precisa também, ao longo do tempo, buscar a excelência, buscar ser diligente. Começar, você começa do jeito que dá para começar. Depois você vai aprimorando, vai corrigindo, até você chegar à diligência. Porque se você se conformar com o bom, você nunca será excelente, você nunca será ótimo. Terceiro pilar, melhora contínua. É por isso aí que na ferramenta ele fala sobre você melhorar, fazer o seu melhor. Porque as pessoas extraordinárias, elas estão sempre crescendo 1% ao dia. Elas estão sempre buscando novos conhecimentos diários. Elas estão sempre buscando novos hábitos. E ela vai avançando a cada dia. Imagine, o ano tem 365 dias. Se eu crescer 1% ao dia, ao final de um ano eu cresci mais de 100%. Ou eu cresci 3 vezes mais de 300%. Então, a melhora contínua, ela é fundamental para quem quer ter uma vida extraordinária. Sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois a sabedoria emprega tudo que você possui na aquisição de entendimento. Exalta e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Provérbios 4, 7 e 8. Emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento ou de conhecimento. E aí eu quero aqui parabenizar vocês, porque vocês fizeram um investimento para estar aqui hoje. E isso é o que Salomão aconselha. Empregue tudo, todas as suas finanças. Faça o maior esforço para você ter entendimento, ou para você ter conhecimento, para você buscar a sabedoria. Pessoas extraordinárias, elas estão sempre em busca de melhoria contínua, elas estão sempre buscando novos conhecimentos, elas estão sempre aprimorando o seu conhecimento. Quarto pilar, contribuir para crescer. As pessoas bem-sucedidas, elas têm isso bem claro. Todas elas contribuem com as pessoas que estão à sua volta. E aí, eu não coloquei aqui no slide, mas eu comecei um desafio com a minha família de nós lermos o livro de Provérbios durante 30 dias. Inclusive, nós quebramos aí durante essa semana por conta da organização do evento. Mas eu lembrei que eu li lá um versículo que dizia assim: há pessoas que gastam abundantemente e enriquecem, e aqui retém, empobrece. Parece controverso, né? Porque às vezes guardar lhe dá a sensação de que você vai enriquecer, você vai guardar, mas ela diz, a pessoa que é liberal, a pessoa que gasta, né? Claro que você vai ler o contexto, não está falando simplesmente do fato de gastar, mas do fato de você também investir, ela enriquece, e aqui retém, né? Aquela que está sempre ali retendo, ela empobrece. Por quê? Porque riqueza é uma questão de mentalidade. E pessoas de mentalidade pobre, elas estão sempre com o pensamento de que vai guardar para a emergência do futuro. E olha que interessante. Eu passei por um período de escassez, mas minha esposa, e teve uma época que a gente realmente não tinha 50 centavos para comprar um Danone. E nesse período, depois que passou, que ela começou a trabalhar, um dia eu mexendo, achei R$2.000 na poupança dela. Eu disse, olha que legal, R$2.000. E era dinheiro, R$2.000 na época. E aí ela disse assim, para nós não passar fome. Aí eu disse, para nós não passar fome?
porque em dezembro meu contrato encerra. Aí para nós não passar fome, eu já estou juntando aqui. Aí eu disse, está com a mentalidade errada, você tem que guardar para prosperar, para investir, mas para não passar fome. Aí veio a crise. Ela disse, olha, eu não te disse, se não tivesse... Porque ela atraiu isso. Ela atraiu. A atitude era correta. Ter ali liquidez, ter dinheiro em conta. Mas a mentalidade era errada. Né? Então, você deve sim ter liquidez, ter dinheiro em conta, mas não para não passar fome, mas para você desfrutar, para você investir, para você prosperar. E o meu slide sumiu da tela. Então, o quinto pilar, se eu não estou enganado, é o ciclo da consistência, enquanto ajeitam ali. Contribuir para crescer, já foi. É o 5. Ciclo da consistência. Deixa eu ver se é mesmo, vamos lá. Estou certo. 5x, 5,6 versus 5Ds. Isso aqui é a fórmula do sucesso. Pronto, se você resolver essa equação, sucesso garantido. 5,6 vezes 5Ds, ou versus 5Ds. O que é os 5Cs? Antes vamos falar dos 5Ds, que é o ciclo da desistência, que é o oposto do ciclo da consistência. O pilar é viver no ciclo da consistência. O que é viver no ciclo da consistência? É o oposto do ciclo da desistência. Desistência, 5Ds. Determina, duvida, desculpa, digere e desiste. De forma pedagógica, você determina. Está chegando o fim do ano, passa as festas, vem um Réveillon, todo mundo come bastante. Em janeiro, a academia da Luana está cheia. Todo mundo, esse ano, eu vou emagrecer. Vou reduzir aí no mínimo 5 quilos. Determinou ou não? Determinou, está determinado, se matriculou na academia, pagou a nutricionista, e aí está determinado. Só que ele começa a duvidar, será que eu vou mesmo? Será que se eu fizer essa dieta vai dar certo? E aí nesse momento ele começa a criar desculpas. Mas eu trabalho tanto, eu não vou ter tempo de ir para a academia. Aí tem que acordar às 5 horas, sabe? É o pior horário para mim acordar, não dá. De tarde eu já estou cansada. E aí começa a criar desculpas. E o seu cérebro digere todas essas desculpas e ela faz o quê? Ela desiste. E isso vira um ciclo vicioso. Pessoas que vivem no ciclo da desistência, elas nunca conseguem realizar algo. E eu já vivi lá, eu já estive lá, por um bom tempo, inclusive. Boas ideias, começava bons empreendimentos, mas sempre parava no meio do caminho. E quem para no meio do caminho não chega a lugar nenhum. Até que a grande virada de chave foi em 2020, no período da pandemia. Eu comecei a fazer várias mentorias, vários treinamentos. E aí lá em 2020 também eu descobri o ciclo da consistência, que são 5 Cs. Começar, continuar, concluir, comemorar e crescer. Como é que funciona? Você começa. Apesar da dificuldade, apesar da dor, você dá o passo inicial. E depois que você começa, você diz, agora eu não vou desistir, eu vou até o fim, eu vou continuar. Se você continuar e não desistir, é certeza que você vai concluir. Aí quando você conclui, você faz algo importante que a gente perde ao longo da vida. A criança, se você der um bombom para ela, ela faz o quê? Ela comemora, ela vibra. Por mais simples que seja o presente a uma criança, ela comemora. E nós, quando nós realizamos algo, ou quando nós começamos, ou quando nós temos pequenas conquistas, nós perdemos o hábito de comemorar. Nós precisamos vibrar a cada nova conquista. Por menor que seja,
nós precisamos comemorar, porque quando isso acontece, nós crescemos. E isso aqui também vira um ciclo e não tem volta. Você vai sempre até o fim. E como eu disse, eu vivia lá no ciclo da resistência. E a história que eu contei de emagrecer foi exatamente comigo. Eu pesava 119 quilos. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte na coluna. E fui no médico e tudo. Ele disse, você tem uma escoliose. Escoliose não tem cura. Reduz o peso, que a tua coluna está sobrecarregada. E aí eu determinei, e realmente eu fiz isso aqui. Certo? E em 2 meses eu reduzi 10 quilos. Com determinação. Mudei a alimentação. E vocês vão ver que é um dos pilares das pessoas extraordinárias. Mente e corpo flexível. Vamos falar disso mais à frente. Então vamos avançando. 6º pilar, entusiasmo mais conhecimento. E entusiasmo é diferente de motivação. O que é motivação? É motivo para uma ação. Eu preciso de algo que me impulsione para me estar motivado. E nem todo dia você tem isso. Então nem todo dia você está motivado. A pessoa entusiasmada é diferente. Ela é disciplinada. Apesar de não amanhecer com toda aquela energia, mas ela é entusiasmada e ela diz, eu vou fazer, apesar de eu estar com a minha energia baixa. E o que é interessante é que quando você começa a fazer, a sua energia sobe e você consegue alterar o ambiente ou a energia do seu dia. Certo? Tem pessoas que dizem assim, hoje eu amanheci com o pé esquerdo. Né? É porque na realidade, nas primeiras horas do dia aconteceu algo que a irritou e ela não soube mudar essa energia, converter. O Pablo Marçal ele fala sobre o CCC, é você canalizar e converter a energia do momento. E parece difícil, mas quando você começa a executar é bem simples. Lembra do carro que eu comprei? Uma semana que eu comprei, eu fui tirar da garagem. Aí olha a ideia. Para não passar com o pneu por cima do cocô da cachorra, eu joguei demais para o lado e bati o carro na parede. O cocô era melhor, né? E aí o que acontece? Eu saí e doeu. O carro novinho, eu olhei, respirei fundo. E aí eu me lembrei de uma história que Paulo Vieira tinha contado. Eu fiz exatamente igual. Eu olhei e disse, só bate carro quem tem carro. Então tá tudo certo. Depois eu mando corrigir. E o dia seguiu normalmente. Poderia ter estragado o meu dia, eu poderia ter passado o dia me maldizendo, né? Então isso é inteligência emocional. É você saber converter a energia do momento. Então, entusiasmo mais conhecimento. Por quê? Entusiasmo sem conhecimento. Olha o que Salomão diz. De nada adianta. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Então, eu posso ser entusiasmado, mas se eu não tiver conhecimento, eu vou tomar decisões erradas. Daí a importância. O que o Joel falou aqui pela manhã. Sair do ponto A ao ponto B, você precisa investir em treinamentos, cursos, mentorias, ler bons livros, participar de momentos como esse, para adquirir o conhecimento e tomar decisões assertivas. Provérbios 19:2. E aqui o 7º pilar, corpo e mente flexível. Como eu disse no início, a empresa é o reflexo do dono. Então, se o dono não está saudável, ele não consegue construir uma empresa extraordinária. E aí entra a importância do cuidado do corpo e da mente, ou cuidado com o corpo e com a mente. Quando eu falo sobre cuidado do corpo, isso envolve tudo. Alimentação saudável. E o que é saúde? O que é uma pessoa saudável? É uma pessoa que tem atividades físicas corretas, alimentação saudável, sono regenerativo. Tudo faz parte do cuidado com o corpo. E aí é o momento, né, que as pessoas ficam olhando, balançando a cabeça, fazendo aquela reflexão. Por quê? Porque às vezes a gente peca muito nisso. E o próprio Ivan gostava de usar muito a frase do Dr. Lai Ribeiro. Se você não tem tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença, certo? Então nós precisamos ter o cuidado com o corpo, a alimentação.
E aí você faz o balanço de quanta porcaria você come. Ah, mas é porque aí começa a criar desculpas, né? Coca-Cola é bom, mas você precisa ter essa disciplina. Por exemplo, e isso, como eu disse, você ser uma pessoa extraordinária, e no início eu falei sobre empresa, que o empresário ele gera um impacto em todas as pessoas que estão ao seu redor. Eu decidi, lá em 2020, cortar refrigerante. E não obriguei ninguém a fazer isso. Mas meus 2 filhos não tomam refrigerante, por escolha deles, porque eles começaram a observar. Por que o senhor não toma refrigerante? Nós saímos só porque causa câncer. E aí fui mostrando uma série de coisas que causavam. Ah, mas só um pouquinho. Eu disse, mas só um pouquinho. Você começa tomando e vai, né? Ao longo do tempo. E aí eu chamei o David e disse, você quer? Já imaginou eu fazendo o sepultamento do meu filho? Aí ele causou um choque. Como assim? Eu disse, por quê? Se você continuar tomando refrigerante, eu vou ter mais vida do que você. E aí eu vou ter que passar por essa cena triste. Era para ser o contrário, era para você me sepultar. E aí ele começou a se convencer, ele foi o mais difícil. Eu ainda estou na luta para a minha senhora suspender. Mas vai dar certo, né? Então assim, cuidar do corpo. Então alimentação saudável, atividade física. Nós não fomos feitos para ficar parados, nós fomos feitos para estar sempre em constante movimento. Mas hoje, devido às nossas atividades, permite isso. Eu passo o dia sentado em frente ao computador. Então eu preciso me movimentar, me exercitar durante o meu dia. Porque isso traz saúde e mente flexível. Nós precisamos também ter uma atenção à nossa mente, a cuidar do nosso emocional. Daqui a pouco o Juscelino vai estar aqui e vai estar falando sobre a inteligência emocional, sobre você cuidar da sua mente, certo? E então eu vou deixar essa parte aqui para ele. Mas a gente fica aí já com atenção em relação a isso. Nós precisamos ter uma mente flexível, porque nunca ninguém aborreceu o seu próprio corpo. Era para ser o seu, porque nunca ninguém aborreceu o seu próprio corpo. Antes o alimenta e sustenta. Efésios 5:29. Paulo falava isso aos Efésios. E aí, será que nós estamos de fato alimentando o nosso corpo? E alimentar não é comer, né? Se eu como porcaria, eu não estou alimentando. Eu estou satisfazendo o meu ego, o meu desejo ali do momento. Será que eu estou de fato alimentando o meu corpo para ter sustento? Essa é a reflexão que você deve fazer. Pessoas extraordinárias têm corpo e mente flexível. 8º, aprender e desaprender. E aí parece controverso, né? Eu vou aprender para desaprender, não faz muito sentido. Mas na realidade, a nossa mente, e aí, imagine aí o seu celular. Você começa a baixar foto, o pessoal vai mandando vídeo nos grupos, você vai baixando, daqui a pouco você tem que tirar um tempo para selecionar o que faz sentido e apagar as besteiras, porque vai encher a memória. E a nossa mente é exatamente assim. Você precisa aprender, mas às vezes você precisa fazer uma limpeza. Você precisa limpar a sua mente. E eu vou dar um exemplo prático. O que eu aprendi há 20 anos atrás não me serve hoje. Não faz mais o mínimo sentido. E aí para vocês verem, inclusive nas nossas mentorias a gente falava com o pessoal que passou por lá. Uma das deficiências do Brasil é que não ensina empreendedorismo. Aliás, o modelo de escola, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ele foi criado lá na Revolução Industrial e até hoje é o mesmo modelo. Então não faz sentido. A escola até hoje ensina o aluno a escrever uma carta e colocar nos correios. Tem carta lá nos correios? Não tem mais. Então não faz sentido eu aprender isso. Às vezes eu preciso eliminar alguns conhecimentos que não fazem mais sentido na atualidade. Para quê? Para aprender algo novo, para liberar espaço no HD, para colocar novos conhecimentos. E aí, novos conhecimentos. Olha o que Paulo, que não era que nem Salomão, mas 75% do Novo Testamento foi escrito por ele, então era um grande escritor. E escrevendo aos Romanos, ele disse o seguinte: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da mente. Você tem que estar sempre renovando a sua mente.
sempre tirando o que não faz sentido, colocando algo novo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável vontade de Deus. Então você tem que estar sempre renovando a sua mente, estar inconformado, estar sempre renovando. E por nono, penúltimo, ser exemplo. Todos nós somos tomados como base ou como exemplo de alguém. Seja os nossos vizinhos, seja os nossos filhos, seja o nosso cônjuge, mas tem sempre alguém nos observando. E nós temos que ter cuidado com isso, porque às vezes a gente pode frustrar as outras pessoas com as nossas atitudes. Às vezes você toma uma atitude que para você não vai trazer o menor prejuízo, mas aquela pessoa que te admirava, ela vai se decepcionar contigo. E como eu disse, às vezes é um vizinho, às vezes é um filho, às vezes é um amigo que está próximo de você. Então nós temos que ter em mente que nós somos exemplos. E aí, novamente Paulo dizia, isso ele falava com um discípulo dele, alguém que ele estava treinando. E aqui a gente também pode tomar como base o seguinte: pessoas extraordinárias, elas sempre criam ou elas treinam alguém para lhes substituir. Jim Collins, lá no livro Empresas Feitas para Vencer, o que aconteceu? Ele pegou um grupo de empresas que eram medianas, tinham sucesso, mas eram um sucesso mediano, e empresas extraordinárias. E ele foi comparar qual a diferença. E ele viu que a diferença estava justamente aqui, na liderança. E as empresas extraordinárias que ele estudou, todos os líderes tinham alguém para lhe substituir. Se ele faltasse, a empresa continuaria com o mesmo sucesso, porque ele preparou um substituto. E Paulo, quando ele preparava um substituto, ele disse: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo na palavra. Isso, seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ser exemplo. Pessoas extraordinárias, elas têm em mente que tem sempre alguém lhe observando. E isso, quando eu trabalhava no meu primeiro serviço, isso ficou bem claro para mim, porque o meu primeiro patrão, ele treinava de fato a gente, ele ensinava, ele pegava pessoas de 15, 16 anos, empregava ali no primeiro emprego, ele ia de fato ensinar a trabalhar. E ele tinha várias lojas, e um dia ele disse assim: pega esse dinheiro e troca lá na outra loja, para trocar em dinheiros, cédulas menores. E aí eu saí pensando, roendo as unhas, e ele cronometrou. Aí eu fui, voltei. Quando eu cheguei, ele chamou outro funcionário e disse: ei, Adriano, o nome do outro. Adriano, vai lá, troca esse dinheiro. O Adriano foi, voltou rapidão. Aí ele me chamou, aí disse: tu viu quanto tempo o Adriano levou para trocar o dinheiro? Eu disse: não. Aí ele disse os minutos. E tu levou quase meia hora para ir na outra loja. E eu fui atrás de tu para ver. Fiquei de longe observando. Aí tu ia olhando os carros passar, roendo as unhas. É o meu tempo, cara, que tu está roubando. Eu estou te pagando por esse tempo aí. E tu está roubando meu tempo. Então é o seguinte, tu pensa que ninguém está vendo. Mas daqui para lá tu passou por várias empresas. E os outros empreendedores, eles estão te vendo. Aí se ele vê um cara esforçado, vai lá, sobe, desce ligeiro. Se tu sair daqui, tu tem emprego em qualquer uma delas. Mas desse jeito aí, até eu estou com vontade de te demitir. E realmente ele ensinava, ele treinava, né? Ele ensinava ali, às vezes era duro, mas aquilo trazia uma clareza muito grande. Então você precisa ter noção que as pessoas estão lhe observando. E por último, ter princípios e valores. Princípios e valores. Essa aqui eu deixei por último, porque ela é fundamental. Para mim é um dos maiores pilares. Porque o que vai nortear a tua vida são os teus princípios e valores. E como eu disse, os meus valores eu herdei de meus pais. Os meus princípios eu extraio da Bíblia, porque é um livro de sabedoria, um livro de conhecimento. Então eu extraio de lá os meus princípios. E o que ela diz a respeito de princípios e valores? Se você for íntegro e puro, o seu começo parecerá modesto, pequeno, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Quem é íntegro
quem é honesto pode até começar pequeno, mas terá um futuro de prosperidade. E isso ficou bem claro para mim. Esses pilares que eu estou trazendo aqui, eu aprendi do professor Sérgio Bertolucci. E parece que não tem nada a ver, ele é personal trainer, né? Foi com ele que eu perdi lá os meus 10 quilos. E esses 10 princípios eu aprendi com, esses 10 pilares eu aprendi com ele. E essa parte de princípios e valores me norteou e me norteia até hoje. Um exemplo prático. No período da pandemia, ali em 2020, ou foi 2020, nós fomos procurados por um município para prestar serviços ali de capacitação dos professores. E aí, quando eu fui começar a prestar serviço para entidades públicas, eu procurei consultoria eu procurei aconselhamento com a consultoria de Teresina, da professora Toinha. Ela tinha me contratado algumas vezes para prestar treinamentos na empresa dela. E eu comecei a perguntar a ela sobre como era prestar serviços para o público. E ela disse: meu filho, você vai ter dificuldade, porque você é cristão, você tem princípios, e há muita corrupção. E ela já me preparou. E aí, quando eu cheguei, aí o prefeito chegou para contratar a gente e disse: quanto é o contrato de vocês? Não me lembro, mas na época, acho que era 5 mil. E aí ele disse: faz o seguinte, faz a nota de 10, aí tu me passa 5, vou me pagar um pessoal aqui que eu tenho que pagar e tal. Aí o Joel me ligou, o Joel teve a primeira conversa, disse: o prefeito falou assim, assim, eu estou te ligando só para te passar a informação, mas eu não aceitei e sei que tu também não aceitaria. Aí eu disse: é simples, cara, quebra nossos princípios. Eles quebra. Vai infringir os nossos valores? Ele disse: vai. Pois então pronto, despacha. E o cara disse: ou é assim ou não tem contrato. Aí ele disse: pois não tem contrato. 2 meses depois, ele entrou em contato e disse: vou contratar vocês pelo preço que vocês pediram, porque eu vi que vocês são honestos, e também eu estou precisando do serviço de vocês. E aí contratou. Se eu tivesse cedido, eu tinha quebrado os meus valores. Mas como diz aqui, pode parecer modesto, pareceu que eu tinha perdido alguma coisa, mas depois o mesmo contrato foi assinado com honestidade. Então tem uma coisa bem clara: não quebre seus princípios e valores. É só para colocar que se tu aceita, perderia a possibilidade de ele te indicar para outra pessoa. Além de perder essa possibilidade, eu ainda ia ficar na mão dele, sabe? Preso. Então é essa questão, você precisa ter claro os seus princípios e valores. Então esses são os 10 pilares das pessoas extraordinárias. E para finalizar, viva dias extraordinários. Obrigado, gente.